Você já se olhou no espelho com nojo de si mesmo por não ter feito o que prometeu? Já prometeu começar na segunda e viu essa segunda virar um mês? Talvez você ache que precisa de disciplina, mas o que te falta é entender a raiz silenciosa que te paralisa. Não é preguiça. É algo muito mais profundo. Pensa comigo. Por que você foge daquilo que quer? Por que adia exatamente aquilo que pode mudar a sua vida? Talvez o que te trava não seja a tarefa, mas a emoção escondida por trás dela. Medo, ansiedade, dúvida. E se eu te disser que tudo isso tem explicação científica e solução prática? Você não precisa virar um robô produtivo. Precisa recuperar o controle do próprio cérebro. Existe um desequilíbrio químico, emocional e psicológico te fazendo repetir o mesmo ciclo há anos. Mas hoje, ele vai ser exposto. Hoje, você vai enxergar a armadilha invisível que está te matando em silêncio. E se for possível destruir isso de uma vez por todas, sem fórmulas mágicas, sem motivação vazia, mas com profundidade, verdade e ação, o que você faria com esse poder? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como quebrar o ciclo da procrastinação na raiz. E não com frases bonitas, mas com ferramentas que mudam a sua química, sua mente e sua identidade. Você acorda com planos, vai trabalhar, escrever, estudar, mudar de vida. Mas de repente está rolando o feed. Um vídeo puxa outro, e o tempo evapora. A noite bate a culpa e você promete: amanhã eu recomeço. Esse ciclo é sorrateiro. Não dói o bastante para ser tratado como um problema sério, mas drena sua vida aos poucos, como um vazamento escondido. O mais perverso, ele parece normal. A procrastinação moderna é digital, mas o mecanismo é antigo. Os romanos já relatavam o amanhã eu faço. Hoje os gatilhos mudaram, mas o roteiro é o mesmo. Promessa, fuga, culpa, repetição. É uma prisão com grades invisíveis. A mente aprende que evitar dá alívio rápido, e esse pequeno alívio se transforma em dependência. Você foge para se sentir bem por instantes e paga com semanas de frustração. O segredo sujo da procrastinação é que ela se disfarça de descanso. Mas descansar é recarregar. Procrastinar é fugir. E toda fuga tem um preço. Você começa a evitar não tarefas, mas versões de si mesmo que exigem coragem. Você não adia o que precisa ser feito, adia quem pode se tornar. Isso corrói sua identidade de forma quase imperceptível. Pense nos dias em que você realmente agiu. Não foram os mais perfeitos. Foram os dias em que você decidiu agir apesar de tudo. A procrastinação quer te convencer de que precisa de clareza, energia, motivação. Mentira. Você só precisa começar. 5 minutos honestos vencem 5 horas de enrolação mental. Mas o início é a muralha mais alta. Uma técnica eficaz é o método da trava quebrada. Escreva num papel: eu posso começar mesmo sem vontade, e leia em voz alta. Parece simples, mas ativa uma mudança cognitiva. O cérebro aceita que não precisa querer para fazer. E aí começa o enfraquecimento do ciclo. Aos poucos, ele perde força. Você sente o gosto de estar no controle e não sob comando. Agora que o ciclo está exposto, precisamos abrir o peito e entender o que realmente alimenta esse padrão. Porque a raiz não é a distração, é o medo disfarçado. Vamos cavar mais fundo. A maioria das pessoas acredita que procrastina porque é preguiçosa. Essa é a primeira mentira. A verdade, você está com medo. Medo de errar, de parecer burro, de descobrir que talvez não seja bom o suficiente. Então você evita. O problema é que quanto mais você evita, mais esse medo cresce e se fortalece como um parasita alimentado por silêncio. O cérebro não diferencia ameaça física de ameaça emocional. Quando você olha para uma tarefa difícil, ele interpreta como um risco de dor, crítica, fracasso, exposição. A amígdala cerebral entra em ação e te joga na defensiva. Foge disso agora. É o mesmo mecanismo que salvaria sua vida diante de um leão, mas aqui ele só te impede de viver com coragem. A procrastinação se torna um escudo, e por trás dela você esconde um guerreiro que nunca foi à batalha.
Quantas vezes você deixou de iniciar algo por pensar que não estava pronto? Mas estar pronto é uma ilusão, ninguém está. O ato de fazer é o que nos torna prontos. E enquanto você espera o medo sumir, a vida passa. A sensação de estar travado vem do excesso de proteção. Uma prática poderosa é escrever qual o medo por trás da tarefa. Nomeie ele. Escreva: tenho medo de parecer amador. Tenho medo de falhar. Ao nomear, você tira o medo da sombra. Ele perde força. Você o transforma de monstro em obstáculo. E obstáculos se enfrentam com estratégia, não com fuga. Imagine um muro. De longe ele parece intransponível, mas ao se aproximar, você vê que ele tem degraus. O medo funciona igual. De longe, assusta. De perto, revela pontos fracos. E um deles é a clareza. Clareza mata medo. Medo não suporta a luz da consciência. Você quer agir? Ilumine sua mente com honestidade brutal. Mas não adianta ter coragem se o seu cérebro estiver sabotando sua motivação na base química. Agora vamos para o campo da neurociência, onde tudo começa. O que você sente como falta de foco ou preguiça, muitas vezes é na verdade um colapso de dopamina. A dopamina não é só o hormônio do prazer, ela é a força que move o seu desejo. Mas existem dois tipos. Entender isso muda tudo. A dopamina fásica é o pico, o vício, o impulso. A dopamina tônica é o que sustenta o foco, a constância, o longo prazo. E essa última está em extinção. As redes sociais, jogos, vídeos curtos, todos são bombas de dopamina fásica. Seu cérebro se acostuma com picos e perde a capacidade de manter motivação sem estímulo externo. É como viver à base de cafeína emocional. Funciona até quebrar, e quando quebra, você sente um cansaço existencial. Não é físico, é químico. E ninguém te ensinou isso. Quer recuperar o controle? Comece a reeducar o cérebro. Diminua o consumo de dopamina rápida. Crie zonas de tédio controlado, onde você se obriga a focar em uma só coisa, sem estímulo. No começo é desconfortável. Depois, é libertador. É como voltar a ouvir o som da sua própria mente, sem interferência. Outra técnica é alternar tarefas difíceis com recompensas conscientes. Trabalhou 40 minutos? 10 minutos de algo prazeroso, mas sem excesso. Isso treina seu cérebro a associar esforço à gratificação, sem se tornar escravo da recompensa. É reprogramação neural. E é possível, desde que haja disciplina. Você não está quebrado, seu sistema foi sobrecarregado, você precisa resetar, e isso leva tempo. Mas começa em decisões simples: dormir melhor, cuidar da alimentação e, sim, tomar aquele banho gelado que você sempre adia. Ele ativa o sistema de dopamina tônica. É uma bomba de presença, e presença é o antídoto da procrastinação. Mas ainda há um inimigo silencioso sabotando sua ação: o perfeccionismo. Hora de encarar essa armadilha. Você quer fazer bem feito, ótimo. Mas quando esse desejo vira exigência paralisante, nasce o perfeccionismo, e ele é traiçoeiro, porque se disfarça de padrão elevado, mas é só medo vestido de exigência, medo de falhar, de ser julgado, de não impressionar. E aí, melhor não fazer nada do que fazer imperfeito. Isso parece lógico, mas é uma prisão. Perfeccionismo transforma tarefas simples em monstros mentais. Um e-mail vira uma tese. Um treino vira um projeto de corpo ideal. Tudo precisa estar perfeito antes de começar. O dia ideal, a energia ideal, o ambiente ideal. E como isso nunca chega, você fica travado num eterno quase. E o tempo vai embora. A saída é rebaixar o ideal para o possível. O mantra é: melhor feito do que perfeito, mas com profundidade. Não é sobre fazer mal feito, é sobre começar agora com o que você tem. O que pode ser feito em 20 minutos com foco vale mais do que a ideia genial que nunca sai da gaveta. Clareza e ação são as únicas moedas que compram resultados reais. Um truque mental poderoso é usar a régua de 80%. Faça algo até atingir 80% do que você imaginou. Depois, entregue. O restante é vaidade. A maioria das pessoas que você admira nunca atingiu perfeição. Só entregaram mais do que adiaram. Isso construiu excelência com o tempo. Outra ferramenta é limitar decisões. Escolha uma tarefa e se diga: ou faço isso agora, ou não faço nada.
Isso cria urgência interna. Você elimina o excesso de opções, que alimenta o perfeccionismo. A simplicidade é uma espada contra a paralisia. Use-a com disciplina. Agora que desmontamos a ilusão do perfeito, podemos construir novas estratégias. Não teorias, mas ações práticas. Vamos para o campo da tática. Você não precisa vencer a procrastinação amanhã. Precisa vencê-la hoje. E não com motivação, mas com estratégia. Comece nomeando o que te trava. Estou adiando porque tenho medo de parecer incompetente. Pronto. Essa simples frase desmonta o monstro. Porque clareza é mais forte do que confusão emocional. Nomear é dominar. Depois, quebre a tarefa. Pegue o impossível e reduza até virar ridículo. Não escreva um livro. Escreva uma frase. Não arrume a casa inteira. Limpe uma gaveta. O cérebro precisa de microvitórias para liberar dopamina tônica. É uma forma de enganar o sistema que te trava. Pequenos começos acumulados criam grandes conquistas. Outra arma poderosa, o ideal possível. Não faça o perfeito. Faça o melhor que der hoje. Se tiver 20% de energia, entregue 20% com 100% de presença. Isso mata o ciclo de frustração, que vem da comparação com sua versão idealizada. Quem age dentro da realidade constrói resultados. Quem espera a fantasia se afunda em paralisia. Quer mais força? Use imagens. Coloque fotos, frases, lembranças visuais dos seus motivos onde você trabalha. O cérebro é visual. Se você vê o porquê todos os dias, o como começa a parecer menos assustador. Você não procrastina tarefas. Procrastina o sentido por trás delas. Torne o sentido visível. Por fim, aplica a regra de ouro. Ou eu faço isso, ou não faço nada. Não redes sociais, não café, não descanso, ou age ou encara o tédio. Essa decisão coloca seu cérebro contra a parede, e em poucos minutos ele cede. O ser humano prefere agir do que sentir-se entediado. Use isso a seu favor. Mas nenhuma técnica funciona se você se odeia por falhar. Chegou a hora de falar sobre algo que ninguém associa à performance: compaixão. Você não precisa de mais cobrança, precisa de mais compreensão. A autocompaixão não é desculpa, é ferramenta de performance. Quando você falha e se pune, ativa o mesmo ciclo de dor que alimenta a procrastinação. Quando falha e acolhe, você quebra esse ciclo. E aí, renasce a vontade de tentar de novo. Leonardo da Vinci levou 10 anos para terminar a Mona Lisa. Procrastinou, recomeçou e não se sabotou por isso. Você não é fraco por adiar. É humano. O segredo está em perceber o atraso sem transformar isso em identidade. Você não é um procrastinador. Você é alguém enfrentando um processo difícil e tendo coragem de continuar. Tente isso. Ao perceber que está enrolando, pare. Respire. Diga a si mesmo: estou fugindo porque algo me assusta. Mas eu posso lidar com isso aos poucos. Parece bobo, mas ativa regiões do cérebro ligadas à calma e ao planejamento. Você não força a ação, convida ela. E convites abrem portas que gritos não conseguem. Crie um diálogo interno treinado. Quando falhar, fale consigo como falaria com um amigo que você respeita. Ok, hoje não rendeu, mas amanhã uma pequena vitória basta. Isso não é fraqueza, isso é sofisticação emocional. E quem domina a própria emoção, domina o próprio destino. A autocompaixão também é estratégia de longo prazo. Gênios históricos, atletas, empreendedores de elite, todos falham. O que os diferencia? Eles não desistem no fracasso. Eles tratam o fracasso como parte do processo. E quanto mais cedo você aceitar isso, menos tempo perde se culpando. Agora que você tem consciência, neurociência, técnica e humanidade, resta uma pergunta: o que você vai fazer com tudo isso? Agora você sabe, não é só sobre tempo perdido, é sobre identidade enterrada. Quantas versões de você já foram sacrificadas em nome de um depois eu faço? Quantas oportunidades você enterrou com o pretexto de não estou pronto? A procrastinação nunca foi apenas adiamento. Foi autossabotagem disfarçada de alívio. Mas a verdade é que agora você não pode mais se esconder atrás da ignorância.
O ciclo foi exposto, as raízes foram mostradas e, o mais importante, o poder de quebrar isso está nas suas mãos. A pergunta é: você vai continuar vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? E se amanhã você acordar e perceber que adiou por tanto tempo que já não há mais espaço para tentar? E se essa versão mais disciplinada, livre e confiante de você nunca nascer, porque você nunca deu o primeiro passo, será que você vai suportar esse arrependimento? Você não precisa mudar tudo agora, mas precisa fazer algo agora. Um passo, um ato de coragem, uma escolha. E se esse vídeo te ajudou a entender isso, então faça parte dessa missão. Se inscreva no canal. Esse espaço não é só sobre vídeos. É sobre evolução real, mentalidade forte e libertação de padrões. Se você sentiu que esse conteúdo te cutucou onde dói, imagina o que vem pela frente. Aqui, a gente não alivia. Aqui a gente acorda. Toda semana, um novo choque de realidade. E a cada choque, uma nova chance de recomeçar com consciência.